Olá, família querida! Que Deus te abençoe! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. É uma alegria para mim ter você aqui. Eu tenho certeza que você quer sentar aos pés do Senhor Jesus e escutar, ouvir o que Ele tem a te ensinar. Então é isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Hoje nós vamos aprender sobre uma mulher da Bíblia e as atitudes que ela teve na vida dela, dirigidas pelo próprio Deus. Nós vamos aprender como colocar essas atitudes dentro da nossa casa, tá bom? Então, fique atenta, pegue papel, pegue caneta para que você anote, para que você absorva isso que ele tem a te ensinar. A mulher que nós vamos falar hoje é Esther. Esther, ela foi muito usada por Deus e ela salvou as pessoas que eram do povo dela. E da mesma forma, Deus quer usar você, mãe, esposa, filha, para salvar a sua casa, para abençoar a sua casa. Assim como ele usou Esther naquela época, ele também vai usar você para aproximar a sua casa da presença dele, para santificar a sua casa. Então hoje nós vamos falar sobre 5 atitudes que Esther teve naquela época e nós vamos trazer essas atitudes para os dias de hoje que você pode aplicar dentro da sua casa. A primeira atitude que Esther teve foi coragem para defender o seu povo. E a mesma coisa nós temos que ter nos dias de hoje, coragem para defender a família. Vão surgir situações no mundo físico e principalmente no mundo espiritual que precisam de você, que precisam da sua intercessão, da sua coragem para ir contra esse mal, contra esses espíritos do mal que querem agir contra a sua família. Você pode perceber que hoje em dia, atualmente, o mal ele tem agido em muitas casas através dos vícios, através da mentira, através da pornografia, através da traição, das mentiras, e tudo isso são ataques que nós como mulheres precisamos ter coragem para agir contra ele. E quando nós agimos não é fisicamente. Esses problemas, eles são causados por espíritos. E como já diz na Bíblia, a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra espíritos. Então, quando você age através da sua fé, quando você coloca o seu joelho no chão, quando você tem coragem para lutar contra isso, como Esther teve, nesse momento você trava uma batalha e essa batalha ela vai ser ganha porque você está agindo e lutando com a arma certa. Você entende? Muitas mulheres elas lutam com armas erradas, tentam discutir, tentam ficar obrigando o filho a falar o que está fazendo. E isso causa um problema dentro de casa, isso causa briga, divisão, mas é porque está lutando com a arma errada. Lute, tenha coragem para agir e lutar com a arma certa, que são as espirituais. Você pode ter certeza que uma mulher de oração, ela tem muito mais poder do que uma mulher que tenta convencer com palavras. Entende? Então, lute com a arma certa. O segundo é a comunicação honesta. Esther, ela demonstrou essa qualidade quando ela contou para o rei, ela falou para ele a sua real identidade, que ela fazia parte daquele povo. E a mesma coisa nós podemos trazer para a nossa atualidade. Quão importante é a comunicação honesta dentro de uma família? Muitas pessoas, elas vivem atrás de máscaras. Elas vivem querendo falar uma coisa, mas viver outra. Isso faz mal para os relacionamentos. Isso não ajuda a criar laços, né? Se você diz uma coisa e vive outra, ou se você promete uma coisa e não cumpre, ou se você fala que fez uma coisa e na verdade fez outra, tudo isso atrapalha de você ter uma família abençoada. Por quê? Porque isso é falta de comunicação honesta. Talvez você diz assim, não, mas é a outra pessoa que faz isso comigo, não sou eu que tenho essa comunicação errada. Mas
eu digo para você, você não tem controle sobre a atitude do outro. Você tem controle a sua atitude. Então, vigie como você tem agido. Dê bom testemunho, seja verdadeira. E isso vai atingir, afetar e contagiar as outras pessoas que estão à sua volta. Entende? Então, tenha você essa comunicação honesta, que eu tenho certeza que Deus, vendo isso, Ele vai agir nessa outra pessoa que está do seu lado e assim abençoar a sua casa através de você. O terceiro é fidelidade aos valores da família. Quando Esther se tornou rainha, ela não se esqueceu do que o seu tio Mardoqueu havia ensinado sobre o seu povo, sobre o seu Deus. E mesmo como rainha, mesmo numa posição altíssima, ela não negou as suas raízes. E é a mesma coisa que nós temos que fazer nos dias de hoje. Nós devemos manter os valores da família. Se você não cresceu num lar abençoado, se você não cresceu num lar onde te foi ensinado a ter valores, a ter reverência e honrar a Deus, não tem problema. Por quê? Porque você não é obrigada a passar para os seus filhos esses mesmos conceitos. Você pode trocar e mudar isso a partir de você. Você não precisa replicar para os seus filhos o que você aprendeu, o que você recebeu de ruim, porque até quem passou isso para você não teve culpa, porque foi o que foi ensinado a ele também, a ela também. Mas o que você vai passar para os seus filhos, o que você vai plantar dentro da sua casa, aí sim é responsabilidade sua e você está tendo a oportunidade de aprender. Talvez o seu pai e a sua mãe não teve essa oportunidade que você está tendo hoje. Então plante dentro do coração dos seus familiares a fidelidade e os valores da família. Isso vai abençoar a sua casa e eles vão viver esse caráter que você plantou dentro dele, que você ensinou. Então, entenda a importância que você tem dentro da sua casa, a importância que você, mãe, tem para os seus filhos, a importância que você, esposa, tem dentro do seu casamento. Você tem esse poder de plantar dentro de cada pessoa os valores da família, que não são mundanos, e sim o que Deus nos ensinou. É a celebração da união familiar. Assim como em Israel até hoje é comemorado a festa do Purim, em comemoração à salvação da vida de Esther, porque ela estava condenada junto com as pessoas a morrerem, todos os judeus iam morrer. Deus usou Esther para salvar as pessoas naquela época. Até hoje é comemorada a vida de Esther. Até hoje nós devemos ter essa consciência de celebrar realmente a união familiar. Muitas pessoas não se importam em ter um momento juntos. Muitas pessoas não se importam de arrumar a mesa, mesmo que seja simples, mesmo que seja dentro das suas condições. Você pode arrumar a mesa e chamar a sua família e ter ali um momento entre pais e filhos. Você pode arrumar a mesa e preparar algo especial para o seu marido. Por que eu falo de mesa? Porque mesa é algo incrível que o próprio Deus criou para a família. É um momento onde as pessoas olham olho no olho, é onde as pessoas se conectam entre elas. Então, nunca deixe isso se apagar. Nunca deixe. Não faça isso como uma obrigação, faça isso com amor. Fale, agora é o nosso momento. Sente na mesa, chame os seus familiares. Naquele momento ele pode não entender, principalmente os filhos. Mas lá na frente, quando ele olhar para trás, ele vai ver que esses momentos foram importantíssimos e criaram memórias de união dentro da sua casa, dentro da casa que eles cresceram. E isso, como nós falamos no anterior, isso vai de geração em geração. Então, pratique a celebração da união familiar. Você vai ver o quão importante isso é e quantos frutos isso vai trazer.
O último é a confiança na provisão divina. Quantas vezes você orou, você plantou e até aquele momento você não havia visto a provisão de Deus? A história de Esther também é assim. Ela precisou confiar que Deus estava agindo e que Deus iria prover a vitória, mesmo sem ela ver, naquele momento. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Nós precisamos crer que tudo que a gente está plantando vai dar frutos. E não é no nosso tempo, é no tempo dele, no tempo de Deus. Nesse momento, busque a sabedoria de Deus, busque a direção, porque nós vamos viver momentos de incerteza. Nós vamos viver momentos em que a gente quer uma resposta de Deus, mas não é a hora ainda. Então nós temos que praticar a confiança em Deus. E isso faz toda a diferença. E isso completa tudo aquilo que nós já falamos. Quando você confia em Deus, aí você consegue colher os frutos que só Ele pode dar. Aí você vai viver momentos de colheita. Talvez hoje você só está vivendo o momento de plantar, mas tudo tem o seu tempo. Você está plantando, você vai colher. Confie, creia que Deus está agindo na sua casa. Amém? Então vamos recapitular. O primeiro ato de Esther que nós podemos trazer para a nossa vida foi coragem para defender a família. E o segundo foi comunicação honesta. O terceiro, fidelidade aos valores da família. O quarto, celebração da vida familiar. E o último, confiança na providência divina. Aplique isso na sua vida. Nós demoramos aqui nesse vídeo para que eu pudesse te ensinar passo a passo, ato a ato de Esther, para que a gente conseguisse trazer para a nossa vida e praticar dentro da nossa casa, tá bom? Semana que vem nós vamos falar sobre Ana. Vamos ver dentro da história de Ana o que nós podemos aplicar e trazer para nossa casa, tá bom? Eu espero vocês semana que vem. E se você gostou, se esse vídeo te ajudou, compartilhe também com aquela mulher que você ama, talvez a sua mãe, a sua irmã, a sua filha, e assim ela também será alcançada como você foi, tá bom? Escreva aqui no comentário, eu serei como Esther, tá bom? Que Deus abençoe você. Se inscreve aqui no canal, assim você vai receber sempre todos os vídeos, assim que a gente colocar, o YouTube vai te avisar e você não vai perder nada. E aqui embaixo eu vou deixar o link para você participar das orações que nós temos todos os dias, às 6 da manhã e 18 horas. O meu marido tem feito essas orações, é a rotina espiritual que todos nós devemos ter. Então, se você ainda não participa, clique aqui na descrição do vídeo que tem o link para você participar. Combinado? Que Deus te abençoe, que Deus te guie durante essa semana para que você pratique tudo que você aprendeu. E na semana que vem nós vamos estar aqui novamente e vamos falar sobre Ana, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, ótima terça-feira e até a próxima. Tchau, tchau!